resolver algumas questões relativas à escala Kelvin. Mas antes de eu resolver essas questões, é bom a gente relembrar um pouco. O que é a escala Kelvin? O que é a medida Kelvin? Ela foi desenvolvida pelo Lord Kelvin, em que ele afirmava que existia uma temperatura em que não havia basicamente nenhum movimento de átomos ou moléculas. Ele chamou esse estado de zero absoluto, tá? Zero absoluto. E foi criada a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin ela é basicamente dividida em 100 partes, só que as medidas são diferentes em relação a Celsius. Então aqui, o que seria, né, o zero absoluto, né? Então você tem aqui, no ponto de vapor, né? No ponto de vapor, você tem 373, enquanto de Celsius você tem 100 graus, né? Ponto de vapor. O ponto de congelamento, você tem 273, né? E o nosso, você tem 0. Só que Kelvin, ele estipulou uma temperatura muito mais abaixo, que ele chamou de 0K ou zero absoluto. Bem abaixo desse congelamento existia um nível que o átomo basicamente não iria, os átomos não iriam se mover. Então, para Kelvin, para a escala Kelvin, enquanto você tem um 0K, nós teremos uma temperatura de menos 273 graus negativos. Ou seja, é uma temperatura muito baixa, tá? Temperatura basicamente muito baixa. Então, a partir daí, a gente vai começar a resolver algumas questões relativas a esse processo, tá? Então, você observou aqui, ó, que no zero absoluto, nós teríamos menos 273 graus negativos, ok? Então, vamos lá. Questão 1, né? Vou chamar aqui questão 1, certo? Um cientista fabricou um termômetro cuja escala tinha origem no zero absoluto. Então, essa questão, ela basicamente, né, ela afirma, né, que você vai ter que comparar com a escala Kelvin, porque ele chamou de quê? De zero absoluto. Zero absoluto. Vou apagar aqui. Certo? De zero absoluto. No ponto de fusão do gelo, indicava 546x. Qual valor indicará esse termômetro no ponto de vapor? Se você observar bem, aqui você tem 546x, ou seja, isso aqui vai tratar de uma escala arbitrária. Tá? Aqui eu passei nas escalas anteriores, você pode observar isso aí. Então, vou fazer aqui uma escala, vou chamar essa daqui a escala X, tá? E a outra escala, deixa eu só desfazer aqui. E a outra escala, eu vou comparar com a de Celsius, tá? Com a de Kelvin, aliás. Com a de Kelvin. Então, vamos lá. Isso aqui é bem parecido, é basicamente igual à escala arbitrária. É aquela que você tem que construir a fórmula. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que no fusão do gelo era 546x. Então, vai ser bem aqui. Se você observar a fusão aqui, ó, ela começa aqui no meio, tá? Aqui no caso da água aqui seria 0. Então, vou marcar um ponto aqui no meio e que eu vou chamar de 546. Vai começar daqui a fusão. Qual valor indicará o termômetro no ponto? Qual valor indicará esse termômetro no ponto de vapor? Então, aqui, gente, é X, tá? E aqui eu vou chamar de 0, tá? De 0.
Agora vamos colocar de Kelvin. No de vapor, você tem 373. Vamos colocar aqui 373. Tá? Aqui você tem 273. Pode observar que eu estou comparando com a escala Kelvin. Tá? E aqui você tem o zero. Ok? Então, pronto. Então, a gente vai fazer aquele modelo lá. Esse menos esse sobre esse menos esse. Então, vai ficar x menos 0, x menos 0 sobre 546 menos 0 é igual 373 menos 0 sobre 273 menos 0. Então, x menos 0, x. 546 menos 0, 546. 546 é igual 373 menos 0, 373. 273 menos 0, 273. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, tá? Você vai multiplicar, certo? Você vai multiplicar em cruzado. 273 vezes x dá 273x. 546 vezes 373, você vai ter 203.658. Só um x será igual a quanto? 203.658 dividido por 273. E você vai ter 746 na escala x. Esse é o valor que vai marcar o vapor aqui, ó, na escala x. Então, essa questão ela envolve justamente aquelas escalas arbitrárias. Mas neste caso, você vai ter que comparar a escala x com a escala Kelvin. Lá, você comparava, por exemplo, a escala x com Celsius ou com Fahrenheit. Aqui você tem que comparar com Kelvin. Por quê? Porque nesse texto aqui, ó, foi citado o zero absoluto, né? Tinha origem no zero absoluto. Então, você tem que saber que a escala x que você vai ter que fazer a escala arbitrária e comparar com ela. Beleza? Vamos para a próxima. A escala Kelvin de temperatura tem origem no zero absoluto. Qual é a indicação na escala Celsius correspondente a essa temperatura? Deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá. Vou pegar essa imagem aqui de novo para a gente comparar. Vamos lá. Letra A. Tá? Qual é a indicação do Celsius correspondente ao zero absoluto? Simples. Você tem que saber que com relação ao zero absoluto, o valor em Celsius é menos 273 graus. Então, letra A aqui, menos 273 graus Celsius. Isso é um valor baixíssimo de temperatura. Beleza? B. Qual é a indicação na escala Fahrenheit correspondente a essa temperatura? Ele quer que você diga o valor, esse valor que tu achou em Fahrenheit. Então,
vamos ter que usar aquela fórmula, né? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Certo? Vamos ter que usar essa fórmula aí. Então, bora lá. Quanto é que vale C? Menos 273 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, vamos calcular F. Então, 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, 160. Agora tu vai multiplicar 9 vezes 273, que eu já sei vai dar um valor negativo, né? Porque que é mais e que é menos, mais por menos dá menos, tá? Você vai ter 2.457. Então, 5F será igual a menos 2.457, né? Aqui é menos, vem para cá, mais 160. 5F será igual a menos 2.457 mais 160, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior aqui é esse aqui, então vou dar o sinal do maior. E o valor da subtração vai ser 2.297. Só um F será igual a menos 2.297 dividido por 5. F será igual a 459, tá? Vírgula 4 Fahrenheit. E comparando, né, que ainda mais exato, olha aqui, ó. Os 1273 está aqui, ó. Achei a questão. Poderia ter até olhado para cá, mas eu preferi fazer o cálculo. Então, nessa B, o que acontece? Você achou aqui o valor correspondente ao zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius negativo. Só que depois ele quer essa medida em Fahrenheit. Então você vai ter que transformar Celsius em Fahrenheit usando a formulazinha básica, que é essa aqui. Ok. Próxima questão da Sesgam Rio. A temperatura de evolução do nitrogênio é 77 Kelvin. Na escala Celsius, essa temperatura se escreve. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar Kelvin em Celsius. E existe uma formulazinha basicamente para isso, né? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. TK, temperatura Kelvin, é igual a temperatura Celsius mais 273. Essa temperatura, ela transforma Kelvin em Celsius, Celsius em Kelvin, tá? Então, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Então, bora fazer. A temperatura Kelvin aqui é 77. Então, no lugar de TK, bota 77. É igual a TC mais 273. Então, vamos lá, o litro do outro número. TC vai vir para cá, vai vir negativo, menos TC é igual a 273, tá? Menos 77. Menos TC será igual
a 196. 196, fazendo continha. Como esse primeiro membro aqui não pode ficar negativo, você multiplica por menos 1. Então fica TC será igual a menos 196, porque o que era menos vira mais, o que é mais vira menos. Grau Celsius. Letra D. As outras eram negativas, tem umas positivas aqui que nem entraram. Beleza? Vamos para a próxima questão. Outro da Sazina Rio. Os laboratórios de física de baixa temperatura é comum o uso do hélio líquido como fluido refrigerante. A temperatura de ebulição normal do hélio é 4,2 K. Como se expressa essa temperatura em Celsius? Outra questãozinha. TC, TK. TK é igual a TC mais 273. Tá? O que acontece? Mais uma vez, essa fórmulazinha é para transformar Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius. Tá? Mas se eu quisesse transformar em Fahrenheit, você pode pegar o Kelvin, transformar em Celsius e depois você jogar na formulazinha lá de Celsius para Fahrenheit. Você pode fazer muito bem isso. Então, bora lá. TK vale 4,2. Então, aqui, 4,2 é igual a TC mais 273. Do lado letra do outro número, esse vai para o lado de negativo. Aqui vai ficar 273, que está certo. Esse mais 4,2 vem para aqui, menos 4,2. Menos TC vai ser igual a 273 menos 4,2, que vai dar aproximadamente aqui 268,9. Aqui não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. O que é menos vira mais, e o que é mais vira menos. Ok? Então deu menos 268,9. Por aproximação, letra B. Ok, galera? Vamos ver aqui se tem mais outra. Não tem. Então é isso. Até a próxima aula, tá? Não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima. Valeu.